Bom dia. Hoje nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre o jansenismo, né? O jansenismo leva o nome por causa de Cornélio Jansenius, que foi um bispo nascido na Holanda, né, e exerceu sua atividade na Bélgica, né? E ele desenvolveu então a doutrina que leva o nome dele, jansenismo. O que defende essa doutrina? Essa doutrina defendia então uma harmonização entre o catolicismo e o calvinismo, procurando supostamente uma unidade, né? Então, segundo o Jansênio, as pessoas nascem predestinadas ao céu ou ao inferno, típica coisa ligada a seitas protestantes, típica coisa ligada a conceitos pagãos, né, de predestinação, que a pessoa não teria livre-arbítrio, etc. Lembrando que essa coisa, se a pessoa nasce já destinada ao céu para o inferno, então tudo que ela fizer de bem nessa terra não interessa, e também tudo que ela fizer de mal também não interessa. Então as pessoas são livres para praticar o bem ou o mal, indiferente se isso vai levar elas para o inferno ou para o céu. Na realidade, isso aí leva no fim, a várias imoralidades, né? Então, o ponto central dessa doutrina dele é uma antropologia totalmente pessimista, que vê no pecado original a corrupção da natureza humana, no qual o homem seria impossibilitado de fazer um grande bem e teria totalmente se inclinado para o mal, né? Já que as nossas ações não importariam para ganhar o céu. E também eles veem Deus como um tirano, né? O Jansênio e as seitas calvinistas e as seitas protestantes ligadas ao calvinismo veem como um Deus um tirano, impiedoso, que cria pessoas para ir para o inferno, né? Saint-Cyran ajudou a divulgar muito isso, e também Pascal, né? O famoso pensador francês Pascal ajudou muito a difundir, ele aderiu ao jansenismo. O Jansen escreveu um livro supostamente baseado em Santo Agostinho. Na realidade, ele deturpou as ideias de Santo Agostinho, colocou Santo Agostinho como argumento de autoridade para ele defender as ideias péssimas que ele tinha, né? Então ele pôs a culpa, boa parte da culpa dele, supostamente em Santo Agostinho. Foi hábil em trazer Santo Agostinho na disputa graças ao grande vulto do santo, mas ele deturpou as ideias de Santo Agostinho, ou seja, agiu de má fé, né? Além disso, o jansenismo era contra o culto aos santos e principalmente contra a Nossa Senhora, contra imagens, etc. Mas eles cultuavam os santos deles, entre aspas, ou seja, aquelas figuras, padres ou religiosos que morreram e defenderam o jansenismo, então eles cultuavam, né? É uma enorme contradição, típica de seitas. Eles desejavam uma diminuição do poder papal com aumento do poder dos bispos que seriam eleitos, que deveriam ser eleitos na visão deles. O jansenismo também defendia a eleição dos párocos, né, padres, né? Eles portanto, defendiam a democracia na esfera da igreja, o que os fez apoiar a Revolução Francesa. E aí nós vemos que isso daí se casa bastante com o galicismo, né? E com o regalismo também, de aquela moda que teve de criar as igrejas nacionais, né? Começou na França, né, essa ideia, e partiu para outros locais, né, que se harmonizou bem com o regalismo, ou seja, um poder forte do rei, né, que controlaria as igrejas nacionais, propriamente o galicismo, né? Depois o galicismo se harmonizou com outro nome, com o republicanismo, ou seja, as repúblicas teriam suas igrejas nacionais. Então, quando houve harmonia entre o jansenismo e o galicanismo, e essa vontade de ter a Igreja Católica domesticada dentro das nações, então o jansenismo teve uma grande difusão na Europa, inclusive em Portugal, que nós já vamos comentar. Eles também, na liturgia, o jansenismo defendia a missa na língua do povo. Eram contrários à pompa e eram também favoráveis a uma maior participação popular na missa, né? Ou seja, o jansenismo antecipou
alguns elementos do Concílio Vaticano II e elementos da democracia na Igreja. Essas ideias do jansenismo foram fortemente condenadas pelos papas, em especial o Papa Inocêncio X e Alexandre VII, né? E quem que se opunha ao jansenismo? Principalmente os jesuítas, né? Os jesuítas foram os grandes opositores do jansenismo. Os jansenistas tinham ódio dos jesuítas. Quando os jesuítas foram suspensos e perseguidos, né? Aí já trazendo o caso para Portugal, o jansenismo cresceu. Houve um movimento em Montpellier, né, que gerou um catecismo péssimo chamado Catecismo de Montpellier. Esse catecismo de Montpellier, de um lado defendia o galicanismo e de outro lado defendia o jansenismo, né? E aí esse catecismo de Montpellier chegou em Portugal, chegou na Universidade de Coimbra, né? E aí teve ampla difusão em Portugal graças a Pombal. Então Pombal expulsou os jesuítas, trouxe o jansenismo para Portugal e difundiu ele via Catecismo de Montpellier. Isso aí teve reflexo no Brasil. Os jesuítas foram expulsos no Brasil, esse Catecismo de Montpellier chegou no Brasil e chegaram pessoas que pensavam, que tinham aderido ao jansenismo, né, e começaram a difundir essas ideias no Brasil. Rio de Janeiro, Olinda, interior de Minas Gerais. Interior de Minas Gerais, o jansenismo foi divulgado por Dom Viçoso, embora era um jansenismo mais mitigado. Mas o jansenismo teve reflexo até na Revolução Pernambucana de 1817. E o padre Antônio Feijó, acho que foi o difusor mais famoso do jansenismo no Brasil. E o Catecismo de Montpellier chegou a ser ensinado para crianças, né? Então, por esse Catecismo de Montpellier se ensinava duas áreas, mais ou menos. Primeiro, que a Igreja deveria ser democrática e sujeita ao Estado, que o Papa não deveria ter poder, que quem deveria ter poder seriam os bispos, e que os bispos deveriam ser eleitos democraticamente ou indicados pelos reis, né? Esse seria o regalismo. Aí quando fosse um processo democrático republicano, conforme foi orquestrado pelos revolucionários da Revolução Pernambucana de 1817, imaginava uma república na qual os bispos seriam eleitos democraticamente e haveria então uma igreja nacional. Então o Catecismo de Montpellier, então, dizia que não deveria obedecer ao Papa, que deveriam obedecer a uma igreja nacional e aos bispos locais. E de outro lado ensinava então o credo falso do jansenismo, né? Com aquelas ideias de predestinação, com a ideia de uma missa sem pompa, com a ideia que o homem já está com a natureza corrompida, sem culto aos santos, etc. Então nós vemos que o jansenismo, né, foi uma doutrina nefasta, que se prolongou por mais de 100 anos, e muitos princípios dele influenciaram a Revolução Francesa e mesmo estão aí na ordem do dia, né? Então foi um movimento, infelizmente, muito importante, que apesar do mal, claro, que apesar da condenação, ele teve uma forte influência em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. Lembro que a Escola da Verdade Histórica está com 21,99% de desconto até domingo, dia 30. Vocês sabem que nossas ofertas envolvem sempre bônus com livros, etc. E essa é a primeira oferta que fazemos com desconto. Aproveite para fazer essa matrícula com mais de R$100 de desconto. Aí poderiam perguntar, por que não foi arredondado, né? Porque nós estamos em período de censura, por isso que o valor não foi arredondado. Bom, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Obrigado.